Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu estou aqui para gravar a 24ª parte da nossa série Precisamos de Profeta. E nessa 24ª parte do nosso tema Precisamos de Profeta, eu quero colocar aqui o pré-tema O Profeta dos Dízimos. Quando falo do profeta dos dízimos, automaticamente já se associa-se esse termo a Malaquias. E eu leio aqui o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Era uma interrogação. Eu leio de novo, 3,14 de Malaquias. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Quando você olha para o livro de Malaquias, associam-se ele ao profeta, vamos dizer assim, dos dízimos. Injustamente, eu acho que de certo, a desobediência no tocante ao problema financeiro na época não era um problema pontual, não era, vamos dizer assim, um problema isolado, era um problema sintomático. O sintoma da infidelidade para com a vida financeira diante do Senhor era um sintoma de um pecado que já vinha corroendo o povo devido aos seus outros pecados. Quando você olha, por exemplo, aqui, Malaquias, ele revela várias facetas da vida do povo, inclusive a vida financeira, a maneira que as pessoas estavam tratando com a prosperidade que eles recebiam do próprio Jeová, do próprio Iavé. Então, o povo tropeçava em tudo devido a muitos outros pecados. Quando você olha, por exemplo, Malaquias, no capítulo 1, no versículo 2, ele está aqui arguindo com o povo, porque Deus o usa para falar com o povo severamente, porque o povo estava incertos do amor de Deus para com ele. É uma das características de pecados. Vai acumulando, chega um ponto que a pessoa pensa, Deus não tem obra comigo, não está acontecendo nada. Ele não enxerga que é o pecado que causou o afastamento dele diante do Senhor. Quando você olha para o capítulo 1, versículos 6 a 8 de Malaquias, aí o Senhor reclama da má qualidade das ofertas que eles queriam fazer ao Senhor. E queriam ofertar, mas queriam fazer mal. De maneira, vamos dizer assim, avisar sempre, priorizando as suas questões e não a de Deus. Quando você olha para o capítulo 1 de Malaquias, no versículo 13, aqui o Senhor usa o profeta Malaquias debatendo de frente com o povo. Inclusive esse livro era escrito para sacerdotes. Estava debatendo por causa do cansaço espiritual. O povo demonstrava na área espiritual um determinado esgotamento, um determinado estresse, um determinado cansaço, uma determinada indisposição que não é diferente de hoje em dia quando você vai olhar no total. Quando você olha para o capítulo 2, no versículo 13 de Malaquias, os cultos da época estavam emocionalistas e vazios de quebrantamento. O que Deus não resiste no homem, diz a palavra, é um coração quebrantado e contrito. Mas aqui os cultos estavam emocionais. Eu imagino como nos dias de hoje, coloca a tua mão, levanta a tua mão, carregados de emoção, mas vazios de quebrantamento. E aí, no capítulo 3, no versículo 13 a 15 de Malaquias, o Senhor aqui está batendo de frente com o povo, porque eles estão usando a fé como fonte de enriquecimento. Parece até coisa atual, parece coisa de hoje, de agora, a fé como fonte de enriquecimento. Então, veja bem, de tanto você olhar para essas questões de infidelidade e a veemência do tratamento da área financeira, acaba merecendo um destaque nesse livro. A maneira de nós administrarmos nossos orçamentos, nossa vida de prosperidade, está exatamente revelando como é o tipo de relacionamento que temos com Deus. Se nós estamos querendo a prosperidade para o nosso bem-estar e da família, e para semear, quando eu digo no reino de Deus, tem a vida do próximo, o órfão, a viúva, tem tantas outras questões para serem tratadas, ou se nós estamos querendo somente
somente o enriquecimento para a nossa avareza, para o nosso ego, para a nossa ostentação. Temos que ver também se a casa a qual nós prosperando estamos semeando, porque a prosperidade veio de Deus, não daquela placa religiosa, mas é o seu compromisso com Deus que está te levando à prosperidade. Se a partir daquilo também esse local está fazendo um uso social, um uso comunitário também da vida financeira, e não só ostentando mídia e ostentando, vamos dizer assim, o bem-estar da elite ministerial daquele lugar. Então, quando você olha, se nós cremos que Deus é nosso mantenedor, é dono do nosso orçamento, é Ele que abre porta, então para nós, senhores, servir o próximo, ajudar alguém não é algo penoso, é um privilégio. Nós tendo para semear, eu sei que nós vemos em alguns lugares que as pessoas semeou aquilo que tinha, mas era uma viúva que tinha uma economia, por exemplo. E nós vemos também na Bíblia Deus socorrendo através de Elias, de Eliseu, viúvas. Nós vemos o Senhor socorrendo através do ministério de Dorcas, que costurava com a mão, mulher que morreu, Pedro ressuscitou, pessoas desamparadas. Então nós temos que ter uma vida de um orçamento abençoado. Eu concordo, não sou contra a teologia da prosperidade, até porque não é só uma teologia, é uma palavra que vem de um Deus que faz uma aliança só não na salvação somente, mas para cuidar de todas as nossas vidas. E baseado em Jesus, em lugares que eu já usei, uso novamente esse poderoso versículo que diz: dá a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. O destruído, o miserável, ele não tem com que contribuir. Mas eu sei que nós, se fizermos uma associação cristã forte, nós temos por onde tirar as pessoas desse caminho de miséria. Então, a prosperidade vinda do reino de Deus não é simplesmente para a nossa ganância e vaidade. Nós temos que praticar a generosidade. E nós não podemos permitir que os nossos pecados também faça-nos arreter o que é de Deus. Porque todo aquele que pega o dinheiro, um exemplo do dízimo, e vai cuidar dos seus afazeres e dos detalhes da sua vida, este tipo de pessoa é certo. Você tem que receber essa palavra, você queira ou não. Você está retendo o que é de Deus. E quando é sacerdotes e ministros que não são dizimistas, apesar de secundários ser para o povo, o livro de Malaquias é para sacerdote. E você vê lá quando o Senhor argue com eles: vocês me roubais no quê? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então não é só o povo que tem que contribuir e colaborar. Na verdade, o verdadeiro ministro de Deus, ele tem que ter a visão não só de campo e do seu ministério e da sua placa, mas sim de cuidados pela finança do povo que com ele está, inclusive os menos favorecidos. Que Deus te abençoe. Que Deus venha colocar em você e em mim a certeza que este compromisso financeiro de prosperar vem primeiro de Deus para cuidar dos seus, mas também vem de nós, irmãos, para cuidar de irmãos. Que Deus vivifique o amor fraterno, que Deus levante a ministérios sinceros que estão sofrendo, mantenedores prósperos e abençoados. Que Deus levante em você que anda com sinceridade, ministro, aí as pessoas contribuintes na tua vida, na minha vida, porque assim na nossa vida de consagração também, eles estarão sobre uma cobertura de prosperidade, em nome do Senhor Jesus.